Olá! Bora desvendar um dos benefícios sociais mais importantes do Brasil, o benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Vamos entender direitinho para quem ele serve e como funciona, tudo baseado no material do professor Gustavo Beirão. Então, o nosso roteiro é bem simples, tá? A gente começa com um panorama geral da assistência social, depois mergulha no que é o BPC, quem tem direito a ele e, o que é super importante, vamos ver os detalhes do cálculo da renda e as regrinhas para não perder o benefício. Bom, para começar, a primeira coisa é entender o seguinte: onde é que o BPC se encaixa? Ele não existe sozinho, sabe? Ele é parte de um sistema bem maior, que é a assistência social. E aqui, olha, tá o pulo do gato, a grande diferença da assistência social. Ela é um direito não contributivo. O que isso quer dizer na prática? Que a pessoa não precisa ter contribuído para o INSS, não precisa ter pago nada antes para ter acesso a essa proteção do Estado. Isso mostra que a assistência social é muito mais do que só, dar um dinheiro. O objetivo de verdade é proteger a vida, é ficar de olho nos riscos que a sociedade corre e, claro, garantir que os direitos de todo mundo sejam respeitados e defendidos. Beleza, agora vamos falar de uma coisa bem interessante, que é a filosofia por trás de tudo isso. São os princípios que guiam cada ação dentro da assistência social. Essa filosofia toda se baseia em algumas ideias fundamentais, que são como pilares, né? Primeiro, a necessidade social vem sempre na frente do lucro. Segundo, os direitos são para todo mundo, universais e, claro, sempre com respeito à dignidade e autonomia de cada um. A lei também exige que tudo seja muito transparente, para ajuda a chegar em quem realmente precisa, sem nenhum tipo de discriminação. Então, entendida essa base, vamos agora focar no nosso assunto principal, o BPC. E qual é o valor? O BPC garante, todo mês, o valor de um salário mínimo. É um suporte financeiro essencial, né? Garante o básico para a subsistência de quem não tem outra fonte de renda. Ok, mas para quem é esse benefício? Bom, ele é pensado para dois grupos bem específicos: idosos, com 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência. E a condição é que essas pessoas não consigam se sustentar sozinhas e nem tenham uma família que possa prover esse sustento. Tá, mas quem exatamente pode pedir o BPC? A lei é bem clara. Vamos ver os detalhes. A gente tem, então, duas categorias. De um lado, o idoso, que precisa ter 65 anos de idade ou mais. Do outro, a pessoa com deficiência. E aqui, o critério é ter um impedimento de longo prazo de pelo menos 2 anos, que pode ser físico, mental, intelectual, enfim, algo que dificulte de verdade a participação plena na sociedade. E isso, claro, é verificado por uma avaliação médica e social. Só que, atenção, a análise não olha só para a pessoa que está pedindo benefício. A lei define o que ela chama de grupo familiar. E quem faz parte? Basicamente quem mora debaixo do mesmo teto. O requerente, cônjuge, pais, irmãos solteiros, filhos solteiros. Entender esse conceito é super importante, porque é a renda de todo mundo que vai entrar no cálculo que a gente vai ver agora. E agora a gente entra na parte mais prática, que é onde muita gente tem dúvida: o cálculo da renda familiar. A regra geral é essa aqui, ó. A renda por pessoa da família por mês tem que ser de no máximo 1/4 do salário mínimo. Mas o grande segredo está em saber o que de fato entra nesse cálculo e o que fica de fora. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Pensa nessa família aqui. A dona Maria, com 67 anos, é quem está pedindo o BPC. O filho dela trabalha e ganha R$ 1.200. O neto é estagiário e ganha 600. E o marido dela já recebe um BPC. E aí, pela lei, o BPC do marido e a bolsa de estágio do neto ficam de fora do cálculo. Então, a única renda que conta é a do filho. Dividindo isso pela família, é bem provável que eles consigam um benefício. Viu como as exceções fazem toda a diferença? E essa regra é super importante, principalmente para a galera mais jovem que está estudando ou começando a trabalhar. A lei exclui do cálculo a renda de estágio e também de programas de aprendizagem. A ideia é justamente incentivar a entrada no mercado de trabalho sem prejudicar a família. E como a gente viu no exemplo, outro BPC na mesma casa também não entra na conta. E a lei tem uma certa flexibilidade, sabe? Ela entende que algumas famílias têm despesas muito altas com saúde. Pense em gastos com remédios caros, tratamentos, alimentos especiais que o SUS não cobre. Nesses casos, o limite da renda por pessoa pode ser ampliado para até meio salário mínimo. É um reconhecimento de que essa família tem um custo de vida maior. Para fechar, vamos dar uma olhada nas regras depois que o benefício já foi concedido. O que acontece para manter, suspender ou até cancelar o BPC?
Aqui tem um ponto bem legal, que mostra que o sistema quer incentivar a volta ao trabalho. Se uma pessoa com deficiência que recebe o BPC arruma um emprego, inclusive como MEI, o benefício não é cancelado, ele é só suspenso. Se lá na frente ela precisar de novo, ele pode ser reativado sem ter que passar por toda a avaliação outra vez. Já o cancelamento, aí é outra história. Ele só acontece se tiver alguma irregularidade ou se a pessoa deixar de cumprir os requisitos iniciais. E para receber e continuar recebendo o BPC, tem alguns requisitos que são essenciais. É obrigatório estar com a inscrição no Cadastro Único, o CadÚnico, e no CPF em dia. E não é só se inscrever uma vez, não. O CadÚnico precisa ser atualizado a cada 2 anos. Se não atualizar, o benefício pode ser suspenso. Então, é algo para ficar sempre de olho. Essa regra de poder deduzir as despesas médicas do cálculo da renda que a gente comentou foi uma mudança mais recente para deixar o sistema mais flexível. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Com essa e outras regras, será que o acesso ao BPC está se tornando de fato mais justo e mais equitativo para quem realmente precisa? Toda essa nossa análise foi feita com base no material do professor Gustavo Beirão. Para quem quiser saber mais, vale a pena acompanhar o trabalho dele. Muito obrigado pela atenção.